Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Se vocês lembram do meu vídeo de leituras anterior, onde eu mostro as minhas leituras de agosto e a minha TBR para o mês de setembro, vocês viram que eu pirei um pouco e botei um monte de livro. Infelizmente eu não consegui ler tudo o que eu queria, porém eu li mais coisa além do que eu botei naquela TBR, ou seja, naquela lista de livros que eu separei para ler esse mês. E acabou que eu consegui concluir 8 leituras no mês de setembro, no meio dessa correria toda que foi esse mês. Alguns foram contos, teve mangá também, então não vou ficar enrolando para dar tempo de comentar de tudo nesse vídeo. Lembrando que se vocês quiserem mais informações sobre os livros que eu citar ou quiserem comprar algum deles, no box de descrição tem um link e se você comprar por esse link você ajuda muito a gente. Então, muito obrigado e vamos lá! Consegui concluir a minha leitura dos 3 livros do Roald Dahl que eu tava querendo, porque o Roald Dahl é o homenageado do especial Luaguito desse ano de Dia das Crianças, que vai ao ar no dia 12 de outubro, então eu não vou comentar ainda sobre esses livros. Vocês vão ter que esperar até dia 12 de outubro. E eu vou falar sobre os livros O Bom Gigante Amigo, James e o Pêssego Gigante e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu queria reler Matilda em inglês, porque eu já tinha lido a versão em português, mas não deu tempo, e se não der tempo de reler até eu gravar o vídeo, eu vou fazer ele sem ter lido a versão em inglês mesmo, porque, enfim, acontece. Consegui concluir a minha leitura de Purgatório, que é a segunda parte da Divina Comédia do Dante Alighieri. Eu tô fazendo uma espécie de diário de leitura, como esses livros aqui. Eu li Inferno no início do ano e comentei um pouco com vocês sobre como foi a minha experiência. Não é pra ser um vídeo resenha, tá? É só uma conversa sobre como foi ler esse livro. E bem, o vídeo de Purgatório vai sair muito em breve, então também não vou comentar muita coisa. Porém, foi difícil esse livro aqui, hein, gente? Foi difícil, não vou negar. Eu consegui terminar a leitura de 2 contos no meu Kindle, e esses 2 contos foram aqueles contos pra exemplificar por que o aplicativo do celular do Kindle é muito importante, porque eu estava na rua, precisava passar o tempo e não tinha levado o livro, então eu abri o aplicativo do Kindle e li esses 2 contos, e foi maravilhoso. Um deles foi O Que Pra Mim é Errado, escrito pela Aline Salles. Esse é um conto de mais ou menos 10 páginas, ele é bem rápido de ser lido, eu consegui ler em uns 15 minutos mais ou menos, e infelizmente eu não gostei dele tanto assim. A premissa é muito boa, ele vai contar a história de uma menina que nasceu numa família muito homofóbica por causa da mãe. A mãe é muito religiosa e ela infelizmente tá com câncer e vem a falecer ali no início da história. Não sei se isso vai ser considerado spoiler, mas a mãe dela vem a falecer ali no início do conto. Como ela nunca conheceu o pai, ela vai querer buscar ele agora, já que ela está sozinha porque perdeu a mãe. E aí nesse meio tempo alguma coisa vai acontecer e ela vai perceber que ela precisa mudar de opinião acerca da homofobia dela. Esse conto tinha uma premissa assim muito boa e eu me interessei muito por ela quando eu li essa sinopse. Só que eu não gostei tanto da execução porque infelizmente é um conto muito curto. E quando o conto é muito curto, você não tem muitas páginas para poder desenvolver a sua história, eu acho que a estrutura do seu texto precisa ser diferenciada para as coisas não ficarem bobas. E o que acontece com esse conto é que justamente ele tem uma estrutura de romance que infelizmente não cabe, afinal tem 10 páginas. Não adianta querer fazer uma história extremamente longa, com várias cenas, com vários acontecimentos, se você só tem 10 páginas para trabalhar isso. Então não tinha tempo para desenvolver uma cena. E o que acabava acontecendo é que aquela cena ficava extremamente boba. O diálogo que tinha que acontecer era extremamente encaixadinho e as pessoas não falam extremamente encaixadinho. Às vezes a gente se expressa mais do que devia, às vezes de menos, e as coisas não acontecem exatamente como elas têm que acontecer. E nesse conto, como tudo é muito rápido, a troca de cena é muito frequente e é muito rápido, as coisas estão ali só pra acontecer alguma coisa, exatamente aquilo. E aí eu achei que sou um pouco bobo. Infelizmente o outro conto que eu li foi Entre Estantes, da Olivia Pilar, que eu já não posso falar a mesma coisa, e foi muito bom eu ter lido esse conto esse mês pra poder comparar com vocês, porque ele também é um conto que demorou 15 minutos, que tem cerca de 10 páginas, e a estrutura dele é completamente diferente e permitiu que a história não soasse boba. Ele vai contar o romance entre 2 meninas que tem como cenário principal a biblioteca da faculdade delas, e apesar dele ser muito curto, você vai sentindo, à medida que você vai avançando nas páginas, que seu coração tá sendo aquecido. Você termina achando aquilo extremamente fofo. E não é aquela situação de tem 1000 cenas nesse conto, muitas coisas acontecem e conseguiu caber ali em 10 páginas. Não, era exatamente um conto que você vê que foi feito para ter 10 páginas, que coube ali perfeitamente. Então fica aí a minha recomendação para esses 2 contos, tá? Não é porque eu não gostei que eu não encorajo vocês de ler. Inclusive leem qualquer coisa que eu falo mal aqui, para vocês virem no comentário e falar:
Olha, eu não concordo com aquilo que você falou, porque, gente, vocês podem comentar tudo em resenha, em vídeo de leitura, sai comentando tudo que vocês acham, tá? Por favor. Mas enfim, esses foram os 2 contos que eu terminei, mas no Kindle eu também consegui concluir a minha leitura de Os Garotos Corvos. E, gente, vamos lá. Já tinha um tempo que eu queria ler Os Garotos Corvos, escrito pela Meg Stiefvater, porque é um dos queridinhos aqui do BookTube. Muita gente gosta da história, muita gente gosta da escrita da autora, falam que é uma escrita super poética e etc. E eu não tive a oportunidade de ler antes, até agora que eu tava assinando o Kindle Unlimited, e ele, por sorte, estava disponível, então eu peguei. E já começou que eu tive um choque de realidade, e eu já comentei isso com vocês, que eu achava que esse livro, eu não sei, ele se passava na Idade Média, ele era algo meio feudal, meio tribal, meio na floresta, e briga de tribo, e uma lenda que envolvia corvos, não sei, alguma coisa desse tipo. Mas na realidade ele é uma história contemporânea, ela se passa nos dias atuais, lá nos Estados Unidos, bem bonitinha. E vai contar a história da Blue, que é uma menina que cresceu numa família de videntes. Ela mora com todas essas mulheres da família que são médiums, que têm esse poder. E desde pequena ela cresceu ouvindo que a profecia dela era que ela mataria o menino que ela gostasse, o menino que ela beijasse. E ela acaba conhecendo 4 meninos que estudam na academia de Agliambe. E esses meninos são conhecidos como Garotos Corvos. Daí o título da história. Esses 4 meninos estão em busca aí de algo meio sobrenatural. E o caminho desse grupo de meninos vai cruzar com o caminho da Blue. E aí ela percebe que talvez essa profecia esteja chegando aí mais perto de se concretizar. Essa parecia uma premissa maravilhosa e, gente, eu não sei o que aconteceu com esse livro, que geralmente acontece quando eu leio uma história, aconteceu o contrário com ele. Geralmente quando você tá lendo, você começa o livro sem entender muito, mas ok, você vai continuando e conforme as coisas vão acontecendo, você vai instigando a leitura e, nossa, meu Deus, preciso terminar de ler esse livro e acabou. Com ele foi exatamente o contrário. Eu comecei muito investido na leitura e conforme as coisas iam acontecendo e informações eram dadas, eu fui simplesmente perdendo o interesse. Não quero que vocês me xinguem aqui nesse vídeo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele de verdade foi uma história que a cada vez que a autora botava alguma coisa, me explicava o que estava acontecendo, eu simplesmente não queria saber. Cada um desses 4 meninos dos Garotos Corvos tem uma história um pouco interessante. Eles são diferentes, eles têm características diferentes, mas à medida que as informações eram dadas, eu simplesmente falava, ok, não quero saber. De verdade, eu não me interessei por nenhum dos 4 garotos. O que eu mais gostei ali foi o Noah, e ainda assim existe um mistério relacionado a ele, que quando foi revelado eu fiquei, ok, então tá, próxima página. Todo esse negócio do sobrenatural, da busca que eles estão fazendo, eu de verdade procurei spoiler na internet pra poder entender o que estava acontecendo, porque eu não entendia. A escrita da Meg Stiefvater falam que é super poética e etc. Até concordo com isso em algumas vezes, mas eu sinceramente já li livros com a escrita muito mais poética e muito mais entendível, porque a Meg Stiefvater às vezes escrevia coisas que ela fazia toda uma metáfora que simplesmente não fazia sentido. Ela descrevia um não sei o que com o chacoalhar da folha e que você parava pra ver qual era a finalidade prática daquele parágrafo. Simplesmente você não entendia o que estava acontecendo. Eu não sei se eu pulei página, mas eu também tinha a sensação de que as cenas eram trocadas muito rápidas e eles falavam, ah, aconteceu isso semana passada, e eu ficava, não aconteceu não, quando que aconteceu isso aqui que eu não li? Infelizmente, era uma história que eu estava muito intrigado, que eu queria muito ler, e no fim vai ficar ali na estantezinha de livros, e talvez um dia eu continue, talvez eu não continue. Pelo visto estão produzindo aí uma série de Garotos Corvos, quem sabe eu assista e não me anime pra continuar a história. Mas, gente, por enquanto, sinceramente, infelizmente, eu não gostei. Fiz a leitura do volume 5 de Noragami também, e esse mangá, gente, é muito bom, só uma melhora, eu nunca vou cansar de recomendar aqui pra vocês. Eu tô tentando ler um volume desses por mês pra ver se eu alcanço aí a publicação, que eu acho que já acabou também, porque não saiu mais lá no Japão. Esse é o volume 5 e esse de todos os volumes que eu li até agora foi o mais caidinho. Eu achei que a história no início começou um pouco confusa. Eu sinceramente não lembrava do que tinha acontecido direito no 4º volume. Mas aí as coisas foram acontecendo e terminou no cliffhanger, que meu Deus do céu. Preciso ler o 6º volume correndo, fica aí a minha recomendação sempre, tá? Sempre que eu falar de Noragami, procura sobre ele, porque vai valer muito a pena.
Tá, agora as leituras que eu não consegui terminar esse mês. Temos A Nuvem, continuação do Ceifador. Eu e o Iago, a gente tá fazendo o Buddy Read com a Yara do Conto e Canto e o Sgrig do Three Dudes. Eu falei que a gente não ia conseguir terminar esse livro esse mês e eu estava certo. Lemos até a página 2. Página 2 não, a parte 2. Então estamos na página 144, 145. Não sei se vamos concluir agora em outubro, porém quero muito. Não terminei de ler Coração, da Maria Samaya. Eu tinha que ter terminado esse livro aqui, eu sei, eu prometi. Porém, não consegui terminar. Eu estou no capítulo 10 e não é que não tá sendo uma leitura boa, até agora tá meio ok também. Eu juro que eu queria ter terminado. Teve muita coisa pra fazer, teve muita prova junto, eu fiquei uma semana inteira sem ler por causa dessas provas. Enfim, vamos ver se eu termino agora nesse mês. Não queria ler esse mês, mas vamos ver. Não consegui começar A Dona do Poder e também nem vou botar agora pra ler em outubro, porque em outubro eu quero ler só livros de suspense, livros de terror, livro que tenha sangue e morte de alguma forma. Então na minha TBR eu vou colocar Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Esse está no meu desafio de 12 livros para 2018, então vou aproveitar e ver se consigo ler esse toletão agora em outubro. No meu Kindle eu já comentei pra vocês que eu tenho o e-book de Tripulações de Esqueleto, do Stephen King, que é um livro de contos que eu quero muito ler, então vou ver se eu leio ele também, né, porque outubro eu tenho que ler alguma coisa do Stephen King. Vou colocar também O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, porque acho que o Iago leu esse livro faz um ano e eu até agora não tomei vergonha na cara pra ler ele também. Vou aproveitar esse mês de outubro pra fazer isso. E vou colocar só esses 3 livros, se eu for terminando essas leituras, que eu não sei como vai ser esse mês. Aí eu vou adicionando outros livros, mas sempre nessa pegada de terror, suspense, qualquer coisa que me faça me sentir ou angustiado ou com medo nesse mês de outubro. Bem, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais foram os livros que você leu no mês de setembro. Se você tem alguma opinião pra dar pras minhas leituras, fique à vontade. Não esquece de dar o seu joinha se você gosta de vídeos de leitura. E se esse é o seu primeiro vídeo, se inscreve aqui no canal e seja muito bem-vindo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!